estamos felizes nessa noite por estarmos aqui, né? Viemos adorar o Senhor. E tudo que nós já cantamos, tudo que já foi ministrado ao nosso coração, nós louvamos a Deus por isso, não é? Mas nesse momento nós vamos abrir a palavra de Deus. No livro de Lucas, Lucas 19, é um texto muito conhecido por todos nós aqui, sem dúvida. É o texto onde nos traz a história de Zaqueu. Né? Nós já cantamos hoje aqui sobre Zaqueu. O pastor já trouxe também uma palavra a respeito de Zaqueu. Mas agora nós vamos ler o texto, a palavra de Deus que diz: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar: este homem vai se hospedar na casa de um pecador. Depois Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, escute, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tenho roubado alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Amém? Amém. Glória a Deus. Poder sentar a todos. Eu estava então meditando nesse texto, já tem alguns dias que ele vem, né, batendo aqui na minha mente, no meu coração, e eu fiquei a meditar, porque eu gosto muito desse texto de Zaqueu. Eu gosto muito dessa passagem, e eu sei que aqui todos já ouviram mensagens sobre Zaqueu, todos até, alguns aqui até já leram, né? É uma história realmente muito profunda. Nós encontramos aqui coisas tremendas para a nossa vida. Então, enquanto eu estava pensando, meditando no texto, veio ao meu coração: hoje veio salvação a essa casa. Mas eu não quero falar das paredes, da casa de bloco ou de tijolo. Não, eu quero falar da casa coração, da casa ser humano, da pessoa. Jesus, quando ele falou ali, hoje veio salvação a esta casa, ele falava especialmente do coração de Zaqueu. Por quê? Porque Jesus viu o coração de Zaqueu. Jesus viu no coração de Zaqueu o que estava acontecendo. Porque Jesus é o único que conhece o nosso coração. É o único que prescruta a nossa mente. É o único que lê a nossa mente. É o Senhor Jesus. E ele viu isso no coração de Zaqueu. E nós então estudamos, meditamos nessa palavra. Hoje veio salvação a esta casa. A primeira coisa que nós queremos pensar com esse tema, hoje veio salvação a esta casa, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Olha só, Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia passar ali naquele caminho. Ele era um homem de pequena estatura, como diz o texto, ele era um homem baixo. Mas Zaqueu sentiu no coração um desejo ardente e profundo de ver Jesus. E eu fico pensando, não diz o texto, mas eu fico pensando que Zaqueu ficou achando um jeito de poder ver Jesus. E ele pensou, por certo ele pensou mais um pouco e veio à sua mente: já sei. Jesus vai passar naquele caminho, não tem jeito, é o caminho, é o percurso pelo qual ele está fazendo. E ali tem uma árvore, e diz o texto que a árvore era brava, mas ele não se incomodou com isso.
ele correu para a árvore, subiu, e eu fico pensando que Zaqueu se escondeu entre a folhagem da árvore, para que não fosse visto, nem percebido, nem por Jesus, nem mesmo pela multidão. E ali ele ficou aconchegado ali na árvore, e ele aguardou, por certo que Jesus passasse com a multidão, e fizesse o caminho e fosse embora. O desejo de Zaqueu era ver Jesus. Mas diz o texto, que Jesus, ao se aproximar da árvore, Jesus não segue em frente. Ele para exatamente na frente daquela árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ficar na sua casa, eu quero hoje me hospedar na sua casa. Amém. Zaqueu jamais imaginou que Jesus ia parar ali, ia olhar para cima e ia dizer: Zaqueu, desce, porque hoje eu quero repousar lá na sua casa, eu quero me hospedar lá com você hoje. Zaqueu jamais imaginou, porque Zaqueu não conhecia o Senhor Jesus. Zaqueu não sabia que o Senhor Jesus é aquele que conhece a mente e o coração. Jesus é aquele que conhece os nossos pensamentos antes mesmo de que eles chegassem à nossa mente. Por isso, hoje veio salvação a esta casa. Não perca a oportunidade. O versículo 6 diz assim: Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Que nessa noite, nós todos que viemos à casa de Deus, não percamos a oportunidade de sentir a presença de Jesus nesse lugar, porque Ele está aqui. Por que Ele está aqui? Porque a sua palavra nos diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, Ele está presente. Ele está aqui nessa noite. Não perca essa oportunidade de sentir a sua presença. Não perca a oportunidade de nessa noite abrir o coração e aí na sua mente dizer: Senhor Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui aflito, eu estou aqui aflita. Eu desejo, Senhor, de que o Senhor fale comigo nessa noite. O Senhor falou com Zaqueu. O Senhor é o mesmo, porque a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui nessa noite. Não perca a oportunidade de nessa noite, aí onde você está, falar: Jesus, fala comigo nessa noite. O Senhor é o único que conhece mentes e corações. O Senhor sabe do que eu estou passando. O Senhor sabe a minha luta, a minha dor, o meu sofrimento. O Senhor sabe da minha necessidade. Por isso, Senhor, fala comigo nessa noite. Eu tenho certeza absoluta que se você aí fizer essa oração no seu íntimo, no seu coração, o Senhor vai falar com você. Creio que talvez Ele já tenha falado através dos louvores, através da palavra, da ministração da palavra com o pastor, fazendo aqui a primeira parte desse culto. Mas o Senhor Jesus está aqui. Não perca a oportunidade nessa noite. Olha só, aqui em Garoeira, quando logo a central, no começo, né, da Igreja Batista Central aqui, o pastor Carlos tinha marcado um culto na casa de uma senhora, e nós nos preparamos os louvores, o pastor Carlos preparou ali a palavra para ministrar naquela casa, e nós fomos. Quando nós chegamos lá, o pastor Carlos bateu a porta daquela casa e aquela senhora saiu, e o pastor Carlos percebeu que tinha outras pessoas lá na casa. Mas ela estava, né, com seus amigos, com as pessoas, e ela disse: pastor, hoje não, nós vamos marcar um outro dia. Olha só, ela não imaginava que a sua vida estava mais perto do que longe de partir para a eternidade. Ela não imaginava isso. E ela disse: um outro dia, pastor, um outro dia o senhor vai vir para fazer o culto aqui. Mas antes que esse outro dia acontecesse, ela partiu para a eternidade. Ela adoeceu e foi-se embora. A morte chegou e ela levou. Nós não queremos aqui, nem podemos dizer para onde ela foi. Nós não sabemos para onde ela foi. Mas a Bíblia também diz que pelos frutos é que se conhece a árvore. E até onde nós sabemos, aquela mulher estava com seus amigos bebendo na sua casa naquela noite. Nós não sabemos se aquela mulher ainda teve a chance, a oportunidade de se encontrar com Jesus, de abrir o coração e de permitir que Ele entrasse. Por isso, não percam a oportunidade. A oportunidade é hoje. A oportunidade
oportunidade agora de rever os conceitos, de rever a nossa vida e de nos reafirmar com o Senhor. Por quê? Porque nós não sabemos a hora em que o Senhor vai nos chamar. Nós não sabemos a hora. Há um hino no cantor cristão que diz: amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Para quê? Pode ser muito tarde para refazermos os nossos laços com a nossa família. Pode ser muito tarde para nos arrependermos de alguma situação que vivemos. Amanhã pode ser muito tarde. Por isso, a oportunidade é hoje, é agora, de refazermos a nossa vida com o Senhor, de refazermos os nossos votos na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui e eu quero ficar firme até o fim da minha vida, seja para amanhã ou para depois que eu venha partir, ou daqui a 10, 20 anos, mas eu quero estar firme com o Senhor para sempre. Não perca a oportunidade. O Senhor está aqui hoje. Ele quer ouvir o seu coração, Ele deseja ouvir a sua voz. O Senhor nessa noite está aqui e deseja nos libertar dos ressentimentos, das dores, das angústias, dos sofrimentos que a vida por si lança sobre nós. E nós, como humanos que somos, nós sofremos, nós choramos, nós nos entristecemos. Mas o Senhor Jesus está aqui nessa noite e Ele deseja nos ouvir. Ele deseja falar conosco. Note bem, Ele falou com Zaqueu. Zaqueu não esperava, não imaginava, e Ele falou com Zaqueu. Imagine você e eu que estamos aqui hoje na sua casa, um lugar que foi separado para a adoração do Senhor, um lugar que foi separado para invocarmos a sua presença. Ele está aqui nessa noite. Ele deseja ouvir o nosso coração. Ele deseja ouvir que nós ardentemente aguardamos de que Ele fale conosco. A segunda coisa que nós queremos pensar nessa noite: hoje veio salvação a esta casa. Não se preocupe com o que podem falar de você. O versículo 7 diz assim: todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem vai se hospedar na casa de um pecador. Ou seja, as pessoas que viram Jesus entrar na casa de Zaqueu começaram a falar mal, começaram a resmungar, começaram o murmúrio. Mas Jesus vai entrar na casa de um pecador, Jesus vai se hospedar ali, Jesus vai comer com aquele homem. Não se importe, não se atente para o que as pessoas poderão falar de você, se de agora em diante a sua vida está mais próxima do Senhor, a sua vida está reservando mais tempo para Deus. Você refez os laços com alguém que te machucou, com alguém que te feriu, com alguém que tirou a tua paz e você perdoou. Não se preocupe com isso. Apenas preocupe-se de receber Jesus, de entender o que o Senhor Jesus tem para você. Olha só, Jesus disse a Zaqueu: hoje eu quero hospedar na sua casa. Jesus está dizendo para nós hoje, nessa noite: hoje eu quero fazer morada para sempre no seu coração, para a sua vida, na sua família. Eu quero restaurar os seus filhos. Eu quero restaurar o seu casamento. Eu quero restaurar a sua família. Eu quero salvar os seus vizinhos através da sua vida. Por isso, não se preocupe com o que possam falar de você. Zaqueu, ele não ficou preocupado com isso, muito menos Jesus. Jesus sabia o que ele queria. Jesus sabia em quem ele queria chegar e era no coração de Zaqueu. Jesus também quer alcançar o nosso coração, quer alcançar a nossa família. É importante atentarmos para isso. Hoje veio salvação a esta casa. Não se preocupem com o que as pessoas vão pensar de você, porque você decidiu tomar uma posição diante dos homens, diante de todos, que falem o que falarem de você, falem o que falarem de nós, nós nos manteremos na presença do Senhor. E nada, nem ninguém poderá nos tirar. Porque quando estamos nas mãos de Deus, estamos seguros, com a certeza de que nem o mundo, nem Satanás, nem ninguém poderá nos arrancar de lá. Que o Senhor comece a falar conosco nessa noite, através da sua palavra. A terceira e última coisa dessa noite: hoje veio salvação nesta casa, número 3, para curar as feridas da alma. Parecia que Zaqueu não tinha feridas na alma, mas Zaqueu tinha feridas na alma. As notícias que corriam a respeito de Zaqueu não eram nada boas. Sabe por quê? Zaqueu era um cobrador de imposto. E como cobrador de imposto, ele colocava o imposto a mais do que era o normal, do que deveria ser. Ele punha aquele
imposto a mais e ele roubava das pessoas. Então as pessoas olhavam para Zaqueu e viam um homem, chamavam-no de ladrão. Zaqueu era um homem, embora rico, embora tivesse a sua posição social, mas Zaqueu tinha essa fama de ladrão. E eu fico imaginando que Zaqueu lá no íntimo, no fundo do seu coração, a Bíblia não relata isso, mas eu fico pensando que quando Zaqueu tinha a sua hora de descansar, de deitar, de dormir, a sua mente, a sua consciência estava ali, lhe acusando: você é um ladrão, você roubou de alguém, você cobrou a mais um imposto que era isso e você cobrou aquilo. Olha só o que estão falando de você. E isso eu tenho no meu coração, que criava-lhe feridas, criava-lhe dores, tristezas. E mais aqui eu estava preso àquilo e ele não conseguia se libertar. Mas o Senhor Jesus entrou na casa de Zaqueu. E o Senhor Jesus, ao entrar na casa de Zaqueu, ele cura as feridas da alma, do coração daquele homem. Ele cura de tal forma que olha só o que ele vai dizer no versículo 8. Depois Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se tenho roubado alguém, vou devolver 4 vezes mais. Olha só, quando Jesus se dirige a Zaqueu, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, quando Jesus está ali com Zaqueu, olha só o que a presença maravilhosa do Senhor Jesus começa a fazer no coração de Zaqueu. Aquele homem começa a ser restaurado, aquele homem começa a ter uma experiência profunda com o Senhor, aquele homem tem o seu caráter agora restaurado, quando ele diz: Senhor Jesus, eu vou devolver para as pessoas que eu tirei, que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. A presença do Senhor Jesus, ela foi tão forte, ela foi tão tremenda, que aquele homem começa a ter uma mudança, um resgate do seu caráter. Aquele homem começa a ter a sua vida agora transformada. Ele começa a ser transformado. E a sua alma começa a receber uma cura de uma forma tremenda, maravilhosa e sobrenatural. Que eu quero dizer para nós nessa noite: o Senhor Jesus está aqui, quer curar a ferida da nossa alma. Amém. Seja qual for a ferida que está aí te machucando, que está sangrando, que está te maltratando, seja ela qual for, o Senhor Jesus está aqui nessa noite. E Ele quer fazer esse milagre em sua vida. Ele quer fazer na minha vida. Ele quer curar as nossas feridas. Aquela ferida mais íntima, mais profunda. Aquela que você nem nunca disse para ninguém. O Senhor Jesus, Ele é o único que pode fazer isso. Ele é o único que pode passar o seu bálsamo. Ele é o único que pode estender a sua mão de cura, de poder, de milagre e te restaurar. Ele pode restaurar a sua vida, a sua família, os seus filhos, os nossos filhos, a nossa casa. Ele entrou na casa de Zaqueu e ele mudou tudo. Ele mudou a história daquele homem. A história de Zaqueu, a partir do momento em que Jesus entra na sua casa, não foi mais a mesma. Não foi mais a mesma. Zaqueu mudou. Zaqueu teve agora uma nova experiência de vida. Zaqueu muda completamente o seu comportamento. Zaqueu que roubava, agora ele não rouba mais, pelo contrário, agora ele começa a procurar as pessoas e a devolver o que ele tinha roubado. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus entrou na casa de Zaqueu. E o Senhor Jesus não só entrou na casa física, não. O Senhor Jesus entrou no coração de Zaqueu. Entrou na sua alma. O Senhor Jesus começa a fazer uma mudança sobrenatural no coração daquele homem. Aleluia. E o Senhor Jesus no versículo 9 vai dizer: hoje veio salvação a esta casa. E esse versículo é que nos dá o título dessa reflexão dessa noite. Hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação ao nosso coração entristecido, amargurado, nosso coração sofrido, nosso coração angustiado. Hoje veio salvação. Hoje veio a cura para as feridas da nossa alma, do nosso coração. Que o Senhor Jesus nessa noite fale conosco. Que o Senhor Jesus nessa noite possa falar ao nosso coração e que os nossos corações possam estar sensíveis para ouvirmos a doce voz do Senhor Jesus. E que nessa noite nós possamos abrir o nosso coração e permitir que o Senhor Jesus venha sobre nós. E a mudança que Ele fez no coração de Zaqueu, Ele também faça no nosso coração. Se alguém que nós não conseguimos perdoar, que nessa noite nós comecemos a liberar perdão.
Se há um ressentimento profundo no nosso coração, porque alguém nos feriu, nos machucou, que essa noite, esse ressentimento seja arrancado da nossa alma. Porque o Senhor Jesus veio para curar as feridas do nosso coração e da nossa alma. Que nós possamos pensar nisso nessa noite. Que nós, ao deitarmos, nós possamos pensar, o Senhor Jesus parou diante daquela árvore para falar com Zaqueu. O Senhor Jesus quer falar comigo também. Que Ele fala no seu coração aquilo que nós, nessa noite, não conseguimos falar. Que o Senhor Jesus nos abençoe. E que nós possamos meditar nessa palavra, onde Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa. E a salvação de Cristo entre na nossa vida, na nossa família, nos nossos lares, na nossa cidade, nessa nação, que tanto necessita do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a todos nós. Amém.